você, muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, este é mais um estudo para a glória do nome do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Um bom perfume é uma bênção, é algo agradável para nós estarmos perto. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Você já imaginou que você é considerado um perfume? Vamos ao nosso tema. Somos perfume de Cristo. O nosso texto base está em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 15, que diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. A Bíblia ela nos mostra que existem aromas naturais, por exemplo, o cheiro das flores. Eu estava lembrando quando a Bíblia fala do cheiro das águas, mas também a Bíblia nos mostra que existem aromas manipulados pelo ser humano, fabricados como um perfume, feito com substâncias, com essências diversas. E no Antigo Testamento nós vemos que os sacerdotes, eles ofereciam ao Senhor em oferta aromas que subiam com cheiro agradável e cheiro suave. Por exemplo, vamos ver o cheiro suave no livro de Levítico, é mencionado 7 vezes. Levítico no capítulo 6, verso 15, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor, um memorial ao Senhor, cheiro suave. Mas também fala sobre cheiro agradável, que é aquele cheiro de uma coisa boa, de um perfume gostoso, algo que aguça os sentidos do ser humano. Gênesis no capítulo 8, verso 20 e 21 diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo. O Senhor, ele sentiu o aroma agradável, e quando Jesus nasceu, ele foi presenteado pelos magos. Em Mateus capítulo 2, verso 11, nos mostra: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E incenso é uma mistura de materiais aromatizados que liberam uma fumaça perfumada ao ser queimado. A mirra já é um óleo tão valioso, é tão valioso como o ouro, com diversas utilidades, inclusive na fabricação de perfume, de incenso. Muitos utilizam ela nas cerimônias religiosas e no embalsamento. Nós vemos na Bíblia uma mulher que ofereceu o perfume de nardo puro quando quebrou o vaso de alabastro, um vaso muito valioso. O perfume, ele tomou conta do recinto e ela ungiu ao nosso Senhor. Mas também a Bíblia nos mostra que as nossas orações, elas sobem ao céu como cheiro suave. No Salmo 141, verso 2, seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. E as nossas ofertas, elas são aroma suave, elas são aceitas ao nosso Deus. Filipenses capítulo 4, verso 18, Paulo nos mostra: agora estou plenamente suprido até em excesso
excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus ele morreu lá na cruz do Calvário, ele fez o sacrifício perfeito. Não foi mais necessário sacrifício algum, porque ele fez o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, verso 12, o autor de Hebreus fala: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E Paulo ainda nos fala em Efésios capítulo 5, verso 2: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Ah, como é importante, como é bom nós sabermos que nós temos um cheiro suave, o cheiro de Cristo. E nesse contexto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo justamente alusão a uma marcha de guerra. Imagina aonde o general está entrando, voltando vitorioso, e quando o exército vitorioso está adentrando a cidade, era usado incenso, era queimado incenso e cheirava e exalava um bom cheiro, era cheiro de vitória. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, vamos ver: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O apóstolo Paulo, ele tinha alegria em servir a Cristo, ele tinha alegria em ver que o evangelho estava sendo anunciado, ele tinha alegria em ver o progresso do reino de Deus aqui na terra, porque Cristo, o nosso general, ele estava adiante, assim como nós vemos Paulo em gratidão pelos crentes lá de Romanos, nos mostrando, Romanos no capítulo 1, verso 8, em primeiro lugar sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. O evangelho, ele estava sendo divulgado e Paulo sabia que ele era vitorioso, que o evangelho estava sendo divulgado, porque era Cristo que nos dava a vitória, porque é Cristo que nos dá a vitória. Paulo sabia que em Cristo nós somos vitoriosos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, é do Senhor que vem a vitória. E na parte B do versículo 14, nós vemos que é por nosso intermédio que o cheiro do conhecimento de Cristo é exalado. Olha que tremendo, em 2 Coríntios 2,14, a parte B, para você ver: e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. O perfume, o bom cheiro é o conhecimento de Cristo, que assim como Paulo tinha esse aroma, ele manifestava levando Cristo, ele divulgava Cristo, ele deixava Cristo ser conhecido pelos homens. Por intermédio de Paulo, o evangelho era pregado, por intermédio de Paulo, o bom perfume do conhecimento de Cristo era exalado. Paulo era um homem fiel a Deus, fiel ao evangelho de Cristo, ele dava bom testemunho, assim como o próprio Jesus falou a ele em Atos capítulo 23, verso 11, na noite seguinte o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. É como se Cristo falasse para ele: Paulo, você está preso, Paulo, você vai pegar um navio, Paulo, você vai chegar em Roma, assim como você exalou meu perfume por toda parte,
você vai exalar o meu perfume lá em Roma. No versículo 15, o nosso texto base, Paulo nos mostra que nós somos. Quem nós somos, segundo Coríntios 2, verso 15, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Nós temos o perfume de Cristo em nós precisamos exalar esse aroma. Aroma é um cheiro suave, é um cheiro agradável. Você lembra como diz 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, nós somos o bom, nós somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem, os que servem a Deus. Eles testemunham de Cristo, eles vivem para a glória do Senhor, eles proclamam o evangelho da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, estes que se perdem, estes que rejeitam o evangelho de Cristo. Mas nós precisamos deixar Cristo crescer dentro de nós, nós precisamos deixar Cristo aparecer em nós, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a imagem de Cristo. Nós precisamos obedecer ao ID de Jesus, nós precisamos espalhar a fragrância do conhecimento de Cristo, pois fazendo assim, nós somos para Deus o aroma, o cheiro, assim como o cheiro do incenso suave e agradável que Deus recebia. Aí o versículo fala, cheiro de vida aos que se salvam, ou seja, aos que creem no evangelho, que não é pela sabedoria humana, é pelo conhecimento de Cristo, é pela sabedoria de Cristo em nós, é pela graça. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, que nos mostra, considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Não é pela sabedoria humana que o homem é salvo, o homem é salvo pela graça de Deus. Não é pela sabedoria humana, porque Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios 1 e 24, todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É Cristo que tem que ser pregado. O evangelho, ele é centrado em Cristo. O evangelho fala da cruz de Cristo. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2 diz: por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. É por meio do nosso Senhor que nós somos salvos. Quem recebe o nosso Senhor recebe a vida, tem a vida eterna. O nosso Deus, ele mostra que o amor dele pelo mundo foi tão imensurável que ele mandou o nosso Senhor vir para que aquele que cresce no Senhor tivesse vida e vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela graça do nosso Senhor, não é por merecimento, não é porque fazemos as coisas para alcançarmos a salvação, mas é pela graça do nosso Senhor. E aí nós fazemos as obras porque nós temos o amor do nosso Senhor dentro de nós. É interessante a gente entender que para aqueles que recebem a Cristo, para aqueles que obtêm o conhecimento de Cristo, esses terão a vida eterna, mas os que não creem, os que rejeitam a Cristo, nós somos para eles
cheiro, mas cheiro para a morte. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 16, para estes últimos somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida, porque nós estamos levando em nós o conhecimento de Cristo, a palavra de Cristo. Paulo ainda fala em 1 Coríntios 1:18, ele mostra, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, que tem em nós o bom perfume, que olha para nós e nos vê como bom perfume, o aroma do nosso Cristo. Paulo mostra que como cheiro suave e agradável a Deus, ele divulgava, mas era o evangelho. Paulo não ficava falando dele, Paulo pregava a Cristo. Paulo pregava a Cristo crucificado, mas ressuscitado. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 17, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. É lindo você saber que como perfume de Cristo você precisa exalar, você precisa levar a palavra de Deus. Nós vamos começar a concluir. Nós somos um bom soldado, nós temos um compromisso com o nosso amado mestre de exalar, de espalhar, de levar o bom perfume de Cristo a toda criatura. Como nós somos o bom perfume de Cristo, a nossa fragrância deve ser sentida pelos homens através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Devemos divulgar a palavra do Evangelho, sabendo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos com Paulo, temos a responsabilidade em sermos o bom perfume de Cristo, ou seja, de levar o conhecimento de Cristo a todas as criaturas. Ezequiel no capítulo 20, verso 41, para nós concluirmos: com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificada em vós ante os olhos das nações. Somos o cheiro suave, somos o bom perfume de Cristo. Que o Senhor Jesus te ajude, que o Senhor Jesus te use para que você possa exalar em todo lugar o bom perfume de Cristo. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.